Permaneçam de pé, e aqueles que estão assentados, coloquem-se de pé. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes hoje no templo, vieram ao culto de ensino da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, 15 e 16, para nos basearmos na palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos com a igreja nesta noite e também com os nossos telespectadores. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: Ora, o homem natural, guarde essa palavra, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. Amém? Vamos sentar, por gentileza. Meus amados irmãos, culto de ensino é um culto onde o nosso presidente faz uso da palavra, o nosso vice-presidente, pastor Roberto, pastor Seno, mas no período da ausência deles, nós, dirigentes e o segundo vice-presidente, fizemos uso, embaixo da simplicidade, da humildade. Mas o mesmo Deus que usa o pastor Seno, o pastor Roberto, haverá de nos usar através do ensino da sua palavra. Quantos creem que o nosso Deus é capaz de nos ajudar? Lembrando os irmãos que os nossos pastores já estavam hoje de manhã em São Paulo, na CPAD, provavelmente, né, irmã Irene, já deve estar de volta às 9 horas da noite em Florianópolis. Amanhã, já pela manhã, estão aqui. A Irene também aproveitou e com direito de dar uma aliviada na correria do dia a dia, uma Norma também, mas já retorno aí ao nossa peleja do dia a dia. Que Deus abençoe os irmãos. Tivemos um final de semana lindo aqui do Ebosec. Foi alimento, bastante alimento, né? Bastante coisa boa de Deus. Quem perdeu uma grande bênção. Para nós também é um prazer ter o pastor João Carlos, nosso amigo, foi meu obreiro, fui segundo dirigente dele um período de tempo no Pinheirinho. Os anos já se passaram, é sinal que estamos ficando mais velhos, né, pastor? Mas louvamos a Deus pela vida do nosso amado pastor que está com a gente. Queridos irmãos, pretendo, com a ajuda de Deus, falarmos a respeito de 3 homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Não se preocupe com o carnal, tá? Vamos nos preocupar com a chegada no final, com o espiritual. Então, nós vamos olhar aqui para o que o apóstolo Paulo está mencionando nas suas palavras. Ele vem trazendo algumas instruções, ele vem falando sobre sabedoria, e ele diz que o povo não deveria se apoiar em sabedoria humana, mas que no evangelho de poder de Deus. Paulo era muito lógico e prático nas suas palavras, e ele vem falando, e quando chega no verso em que acabamos lendo aqui, ele então reitera dizendo que o homem natural, Emerson, não consegue discernir as coisas espirituais. Quem é esse homem natural? É uma criatura de Deus, que ainda não confessou a Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Como cada um de nós outrora éramos. Lembra-se, quando nós éramos, antes de aceitar Jesus, nós éramos uma criatura. Continuamos sendo uma criatura de Deus, porém, nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, e o Espírito de Deus passou a habitar em nós, e nós vivemos em novidade de vida. Amém? Então, quando nós olhamos para um homem, que é um homem natural, é interessante porque é um culto de ensino da palavra de Deus, nós vimos que o homem natural, ele tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Uma delas, presbítero Monjacinto,
é que alguns são amigos do Evangelho. Não sei se os irmãos já perceberam. A esposa é crente, mas ele não se implica. O esposo é crente, ela não se implica. Os pais são crentes, os filhos não se implicam. E assim por diante. Eles até tomam partido daqueles que defendem o Evangelho. Alguns até tomam partido mesmo e fazem qualquer coisa para poder defender o Evangelho. Eles defendem a bandeira do Evangelho, mas eles sempre ficam amigos. Até vêm na igreja, às vezes vão a algumas reuniões, mas eles não tomam uma decisão. Alguns eu conheci e foram a óbito e não aceitaram a Jesus como Salvador, mas tiveram a oportunidade. E alguns, nós entendemos, eu poderia citar o presbítero evangelista Monvalmor da Próspera. A Monvalda orava por ele, ele era uma pessoa de boa índole, de bom caráter, levava a Monvalda na igreja, levava ela